Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco, no domingo 24 de fevereiro, terminando aquele grande encontro com os presidentes das conferências episcopais do mundo inteiro para tratar da questão da proteção e da defesa dos menores diante de tantos abusos que aconteceram na Igreja, ele ofereceu para nós algumas indicações. O Papa diz: o santo e paciente povo fiel de Deus, sustentado e vivificado pelo Espírito Santo, é a melhor face da Igreja profética, que sabe como colocar no centro o seu Senhor ao se doar na vida cotidiana. Será justamente esse santo povo de Deus que nos libertará do flagelo do clericalismo, que é o terreno fértil para todas essas abominações. E o Papa fez um apelo sincero para uma luta total contra os abusos de menores no campo sexual, como em outros campos, por parte de todas as autoridades e indivíduos, porque se trata de crimes, ele diz, abomináveis, que devem ser cancelados da face da terra. É o que pedem tantas vítimas escondidas nas famílias e em diferentes âmbitos das nossas sociedades. E o Papa Francisco ofereceu para o itinerário legislativo da Igreja estas orientações, se concentrando sobre as seguintes dimensões. Em primeiro lugar, a proteção das crianças. O objetivo principal de qualquer medida é proteger os pequenos e impedir que eles sejam vítimas de qualquer abuso psicológico e físico. Portanto, é necessário mudar a mentalidade para combater a atitude defensivo-reativa de salvaguardar a instituição, em vista de uma busca sincera e decidida do bem da comunidade, dando prioridade às vítimas dos abusos em todos os sentidos. Diante de nossos olhos, diz o Papa, devem estar sempre presentes os rostos inocentes dos pequenos, recordando as palavras do Mestre. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. A segunda orientação, a seriedade impecável. A Igreja não vai se poupar de fazer todo o necessário para levar à justiça qualquer um tenha perpetrado tais crimes. A Igreja nunca tentará encobrir ou minimizar qualquer caso. Por sua convicção, os pecados e os crimes de pessoas consagradas são marcados por tons ainda mais sombrios de infidelidade, de vergonha, e deformam o rosto da Igreja, minando sua credibilidade. Terceira orientação: precisamos de uma verdadeira purificação. É necessário impor um compromisso renovado e perene para a santidade dos pastores, cuja configuração a Cristo, o bom pastor, é um direito do povo de Deus. É preciso continuar o caminho da purificação, questionando-se sobre como proteger as crianças, como evitar tais desgraças, como curar e reintegrar as vítimas, como reforçar a formação nos seminários. Diz o Papa que temos que transformar os erros cometidos em oportunidades para erradicar tal flagelo, não só o corpo da Igreja, mas também daquele da sociedade. O santo temor de Deus nos leva a acusar a nós mesmos e a reparar nossas falhas.
Acusar a si mesmo é um começo sapiencial, ligado ao santo temor de Deus. Aprender a acusar a si mesmos como pessoas, como instituições, como sociedade, sem cair na armadilha de acusar os outros, o que é um passo em direção ao álibi que nos separa da realidade. Quarta orientação na questão da formação. Os requisitos para a seleção e a formação dos candidatos ao sacerdócio com critérios não são negativos, preocupados principalmente em excluir as personalidades problemáticas, mas também positivos na oferta de um processo de formação equilibrada para os candidatos idôneos, voltados para a santidade e compreensivos da virtude da castidade. São Paulo VI escreveu: uma vida tão inteira e amavelmente dedicada, no interior e no exterior, como a do sacerdote celibatário, exclui, de fato, candidatos com insuficiente equilíbrio psicofísico e moral. Não se deve pretender que a graça supra o que falta à natureza. Quinta orientação, o Papa diz que os bispos têm que ser unidos na aplicação de parâmetros que tenham valor de normas e não apenas orientações. Nenhum abuso jamais deve ser acobertado e minimizado, pois o acobertamento dos abusos favorece a propagação do mal e acrescenta mais um nível de escândalo. Em especial, desenvolver uma nova abordagem eficaz para a prevenção em todas as instituições e os ambientes das atividades eclesiais. Sexta orientação: o acompanhamento das pessoas abusadas. O mal que eles experimentaram deixa feridas indeléveis nelas, que se manifestam inclusive em rancores e tendências à autodestruição. A Igreja, portanto, tem o dever de oferecer-lhes todo o apoio necessário, fazendo uso dos especialistas neste campo. Ouvir, dedicar tempo ouvindo. A escuta para curar o ferido e até mesmo curar a nós mesmos pelo egoísmo, pela distância, pelo não cabe a mim, da atitude do sacerdote e do levita da parábola do bom samaritano. Sétima orientação: a questão do mundo digital. A proteção dos menores deve levar em conta as novas formas de abuso sexual e de abusos de todos os tipos que os ameaçam nos ambientes em que vivem e através das novas ferramentas que usam. Seminaristas, padres religiosos, religiosas, agentes de pastoral, e todos devem estar cientes de que o mundo digital e o uso de suas ferramentas frequentemente afeta mais profundamente do que pensamos. Para tanto, as autoridades devem aplicar todas as medidas necessárias para restringir os sites que ameaçam a dignidade do homem, da mulher e, em particular, dos menores. O crime não usufrui do direito à liberdade. É absolutamente necessário nos opor com máxima decisão a essas abominações, vigiar e lutar para que o desenvolvimento dos pequenos não seja perturbado ou ameaçado por seu acesso descontrolado à pornografia, que vai deixar sinais negativos profundos em sua mente e em sua alma. Devemos empenhar-nos para que os jovens e as jovens, especialmente os seminaristas e o clero, diz o Papa, não se tornem escravos de dependências baseadas na exploração e o abuso criminoso dos inocentes e de suas imagens e o desprezo pela dignidade da mulher e da pessoa humana. E destacamos aqui as novas normas sobre os crimes mais graves, aquelas aprovadas ainda pelo Papa Bento XVI em 2010, onde foi adicionado como uma nova tipificação de crime a aquisição, detenção ou divulgação realizada por um membro do clero de qualquer forma e por qualquer meio de imagens pornográficas tendo como objeto menores.
Na época se falava de menores de 14 anos, agora consideramos que devemos elevar esse limite de idade para ampliar a proteção dos menores e insistir na gravidade desses fatos. Enfim, a questão do turismo sexual. O comportamento, o olhar, o ânimo dos discípulos e dos servos de Jesus deve ser capaz de reconhecer a imagem de Deus em cada criatura humana, começando pelas mais inocentes. É somente atingindo esse respeito radical da dignidade do outro que poderemos protegê-lo do poder invasivo da violência, da exploração, dos abusos e corrupção, e servi-lo de uma forma credível no seu crescimento integral, humano e espiritual, no encontro com os outros e com Deus. E para combater o turismo sexual é necessária a repressão judiciária, assim como o apoio e projetos para a reinserção das vítimas de tal fenômeno criminoso. As comunidades eclesiais são chamadas a fortalecer o cuidado pastoral das pessoas exploradas pelo turismo sexual. Entre estas, de modo especial, as mulheres, os menores e as crianças que, no entanto, precisam de proteção e atenção especiais. Aqui as autoridades governamentais devem dar prioridade e agir com urgência para combater o tráfico e a exploração econômica das crianças. Estas são as orientações que o Papa deu no final deste grande encontro. Agora cabe à Igreja, cabe aos bispos, aos padres, a cada um de nós, saber não só defender a vida, mas fazer um trabalho de prevenção para que estes abusos nunca mais aconteçam no meio de nós. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.